Como é que eu posso gravar se eu tenho essa fofonilda me olhando assim, como quem diz, poxa mãe, me dá carinho, me dá atenção, para de gravar? Sacanagem. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. E esse é o primeiro vídeo de uma série bem curtinha que vai sair assim, metralhada, falando sobre tropes e arcos narrativos em Falcão e o Soldado Invernal. Mas, Nádia, o que diabos são tropes e arcos narrativos? Exatamente. O grande problema da proposta desse vídeo é que eu preciso antes que a gente entenda o que sejam tropes e arcos narrativos pra gente estar aqui falando a mesma língua. Então, esse, na verdade, é um vídeo zero. É um vídeo que vai estabelecer o que sejam tropes e arcos narrativos e demonstrar pra vocês como a Marvel usa isso ao longo das suas histórias. E qual é a importância de entender tropes e arcos narrativos? Eles são, basicamente, as pecinhas de Lego, os seus tijolos, a maneira como você constrói uma história. Entendendo tropes e arcos narrativos, você é capaz de criar as suas próprias histórias, sejam elas para um livro que você pretenda escrever, um filme ou sei lá, qualquer outra coisa que você pretenda criar, ou até mesmo você pode usar isso quando você estiver jogando Dungeons and Dragons, estiver inventando uma história para o seu filho dormir. O importante é entender que essas são as suas formas básicas, isso é o essencial para você construir uma história. Começando pelos tropes, eles na verdade correspondem àquelas coisas que acontecem com tanta frequência em um determinado gênero de história que eles viram uma convenção. Então a gente não consegue mais desvincular a ideia de uma história, sei lá, de fantasia do trope do escolhido, por exemplo. E vale lembrar que histórias de super-herói, por mais que a gente goste de pensar que elas são adultas, que elas são dark, que elas são não sei o que, elas são histórias de fantasia. Fantasia é um gênero que lida com elementos do sobrenatural, coisas que são de fora desse mundo, coisas que não existem na vida real. Então histórias de super-heróis são 100% fantasia e eu acho ótimo que a gente tenha finalmente entendido sobre isso, porque afinal de contas, todo nerd é, na verdade, um viciado em histórias fantásticas. Entendido o que são tropes, a gente precisa entender então o que sejam arcos narrativos. E fica aqui um aviso prévio de que arcos narrativos e arcos de personagem são duas coisas diferentes que se comunicam, mas não são necessariamente a mesma coisa. Arcos narrativos é uma expressão que a gente usa para falar sobre o desenvolvimento de uma história. Então, quando a gente pensa no arco narrativo de O Senhor dos Anéis, a gente está pensando em uma história que vai se desenvolver em torno da destruição de um artefato mágico necessário para o retorno de um mal que aguarda. Esse é o grande arco narrativo de O Senhor dos Anéis, e dentro dele a gente tem vários pequenos outros arcos de personagem e arcos narrativos separados. Então, como é que a Marvel trabalha com isso, principalmente no MCU? Porque a gente vai falar só do MCU. Se eu entrar em quadrinhos, a gente não para nunca mais de discutir tropes e arcos narrativos. Quando a gente olha para o MCU, assim, encerrado em Endgame, a gente tem as 3 grandes fases, que são 3 arcos narrativos com propósitos diferentes. A fase 1 teve um grande arco narrativo que era a criação e o estabelecimento da iniciativa Avengers. Então, para isso, eles precisaram contar os filmes de origem de cada um dos super-heróis, apresentando esses personagens e criando todo o backstory para sedimentar a S.H.I.E.L.D. como uma organização e, potencialmente, a iniciativa Avengers como uma coisa bacana. A fase 2 foi um grande arco narrativo de expansão e de setup da história das Joias do Infinito. Então a gente tem aí, por exemplo, o Thor Dark World, que explorou a questão do éter e tal. A gente teve Guardiões da Galáxia, que introduziu a Joia do Poder. A gente teve vários filmes introduzindo esses artefatos mágicos que iam ser muito importantes mais para a frente. E na fase 3 a gente teve toda a construção do Infinity War e Endgame, né? Então o grande arco narrativo das 3 primeiras fases é o setup dos Avengers, o enfrentamento ao Thanos e o Endgame. Mas a gente tem aí os 3 arcos separados de cada uma das fases, e dentro dos filmes cada um teve o seu próprio arco narrativo também. Então o que esperar para a fase 4? A gente não tem a menor ideia. Quer dizer, a gente tem alguma ideia, porque teve lá o evento de investidores da Disney, onde eles falaram sobre todas as séries e todos os filmes que estão para lançar, e tem algumas dicas, assim, das coisas que vão acontecer, das coisas que a gente vai discutir, mas a gente ainda não tem estabelecido qual seja o grande arco narrativo que eles
eles vão cobrir. O que a gente sabe é que as séries e os filmes vão ser interconectados. Eles estão cada vez mais criando histórias mais elaboradas e você vai precisar assistir cada um deles para saber 100% dos detalhes. Tendo estabelecido todo esse pano de fundo técnico, mais ou menos, assim, falando bem da perspectiva de um consumidor dessas histórias e tal, quais são os arcos narrativos que a gente já viu serem abordados em Falcão e o Soldado Invernal? Em termos de arco narrativo, a gente está lidando com o legado do Steve Rogers, né, o legado do Capitão América, e a gente está lidando também, em alguma medida, com os efeitos do blip, né, os efeitos do estalar de dedos do Thanos. Esse é o grande pano de fundo, esse é o grande arco narrativo, mas dentro dele a gente tem os arcos de cada um dos personagens. A gente tem o Sam lidando com o legado do Cap, a gente tem o Sam lidando com as questões raciais em torno do legado do Capitão América, a gente tem a história do Isaiah Bradley e como vários outros soldados negros foram usados para testar soros de super soldado, quando eles estavam tentando reproduzir esse soro, e como a história dele vai influir como o Sam enxerga a sua posição. Então a gente tem aí o arco do Sam lidando com o legado do Cap, a gente tem o arco do Bucky lidando com o legado do Soldado Invernal, ele fazendo terapia, tentando corrigir o mal que ele fez. E a gente tem também os dois arcos dos grandes antagonistas nessa história, que são o arco do John Walker, que à sua maneira tem que lidar com o legado do Cap, e é um arco bem interessante e trabalha com um trope que eu gosto muito. E a gente tem também o arco dos Flag Smashers, né? O arco dos Flag Smashers é um arco de rebeldes que acabam eventualmente se extremando, e é um arco muito bacana. Então, fixados isso, eu vou dar aqui um pequeno spoiler dos tropes com que a gente vai lidar quando a gente entrar em cada um dos personagens no próximo vídeo. A gente tem como tropes o vilão redimido, a gente tem como trope o escolhido, o herói relutante, o sociopata encantador, o herói caído, o coadjuvante que é a consciência, rebeldes com causa. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os tropes no lado dos vilões, porque eu gosto sempre de começar por eles, e depois no vídeo seguinte dessa série, o último, espero eu, a gente vai falar sobre os tropes ligados aos heróis. Eu espero que vocês gostem desse modelo, eu gosto de falar um pouco sobre o porquê que as histórias funcionam, então espero que funcione pra vocês e até a próxima.